Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Assemias, um lugar onde a palavra dorme, se multiplica e constrói narrativas possíveis. Eu sou Lia Petrelli e desde muito criança eu presto muita atenção nos meus sonhos. E você, costuma lembrar do que o seu inconsciente te conta? Os meus sonhos sempre guardam um universo mágico. Com o passar dos anos, eu criei um universo habitável dentro de cada noite. Começou com uma pequena ilha, que com o passar do tempo foi se expandindo para um lugar gigantesco. Quando eu sonho, parece que tem um mapa junto comigo, sabe? Eu posso estar na ponta leste dessa ilha, mas eu sei exatamente onde eu tô. Essa ilha se tornou um refúgio para resolver questões profundas, que conforme eu fui exercitando, foram me dando direções muito claras e às vezes até dicas do que eu, acordada, não consigo perceber. Eu lembro da primeira vez que eu realmente percebi a existência dessa ilha. Se não me falha a memória, eu tava na 4ª série, indo pra 5ª, que hoje é o 6º ano, né? Aquela idade, né, onde a gente de repente vira adolescente do nada. E eu lembro que tinha uma tensão muito insana nessa idade, de se encaixar nos grupinhos, de fazer parte de um grupo mais reconhecido, entre aspas, dentro, né, desse mundo perverso da sociedade e da escola. Muito bem, a gente estava indo viajar com a escola para um passeio de final de ano. Junto com a minha turma tava o pessoal mais velho, da 8ª série, 9º ano. É claro que o grupo popular era amigo dessa galera mais velha. E eis que um dia antes da viagem, as meninas do fundão da minha sala me chamaram para sentar com elas no ônibus, junto com o pessoal mais velho. Eu lembro que eu fiquei muito ansiosa, em algum lugar, muito feliz com esse convite. Eu sempre andei de grupo em grupo, eu nunca fui muito de gostar de panelinha, sempre fui muito falante, comunicativa. Mas as minhas amigas mais próximas da escola era o que o pessoal chama de nerd, né? E durante essa noite, depois desse convite, eu tive um sonho. Eu tava num barquinho de remo com essas meninas do fundão que me chamaram pra sentar com elas no dia anterior. O barquinho remava em direção a uma ilha. E eu já tinha visto essa ilha antes. De repente, o mar começou a ficar muito bravo. E a ilha parecia que estava cada vez mais longe. Aí as meninas começaram a se transformar. Os olhos delas foram se alongando. Um monte de escama começou a aparecer no corpo delas. E elas todas estavam virando cobra. E elas ficavam meio que balançando o barco de um lado pro outro, num movimento meio raivoso. E a água ia invadindo tudo. E a ilha ia se apequenando lá atrás. Em dado momento, elas viraram o barco. E eu fui nadando em desespero até essa tal dessa ilha, que eu sabia que eu já tinha visto antes. Mas antes de saber se eu estava realmente segura, eu acordei. Aí no dia seguinte, no dia da viagem, eu fui até elas e falei que na verdade eu ia viajar sentada perto das minhas amigas mesmo. Eu agradeci o convite, mas a partir desse dia, eu comecei a ter consciência de que os meus sonhos estavam querendo me dizer alguma coisa. Do alto dos meus 11, 12 anos de idade, eu devo ter percebido que a imagem das cobras significava perigo, ou falsidade, ou alguma coisa ruim. Não porque eu sabia exatamente sobre os simbolismos guardados pela imagem, mas porque a sensação do que me acometeu durante a noite foi desespero, foi desamparo e foi preciso fugir daqui. Então, eu sempre estive atenta, muito atenta a essa ilha. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu sou formada também em psicanálise e decifrar sonhos com ferramentas analíticas é um dos meus passatempos preferidos, tanto sozinha quanto em conjunto com os meus amigos. Eu tenho muito costume de mandar coisas que eu sonhei para amigos e vice-versa e juntos a gente tentar entender ali o que está acontecendo, né?
O primeiro livro que eu escrevi na vida, eu escrevi com 8 anos, 2 anos antes desse sonho da ilha. Quando depois desse sonho das meninas cobra eu fui procurar o que eu tinha escrito, eu li que a ilha estava toda descrita ali dentro desse livro. E eu lembrei que quando eu fui construindo a narrativa fantástica desse meu primeiro livro, a partir dos meus sonhos. Toda noite eu dormia e sonhava com a continuação da história, que ainda tá aqui, né, no meu quarto, guardada no meu livrinho pautado. Mas eu só lembrei que eu tinha feito tudo isso 2 anos depois, quando a ilha apareceu como uma direção. No sonho das meninas cobra, eu sabia que a ilha era um lugar seguro, e foi pra lá que eu nadei. E nos anos que se seguiram, eu sinto que eu fui construindo essa ilha e que ela segue se expandindo a cada sonho vívido que eu tenho. Porque os meus sonhos são muito reais. É quase assustador, às vezes eu até me confundo se eu tô sonhando ou se eu tô acordada. Mas bom, eu acho que já deu pra perceber que esse episódio é sobre a escrita abstrata dos sonhos, né? Então, como de costume, eu fui pesquisar a origem etimológica dessa palavra, que vem do latim somnum, que significa tanto o ato de dormir, quanto as imagens vistas durante o sono. Depois, ele derivou a sua raiz indo-europeia para suep, que é sono, que é relacionada também ao latim somnus, que é o sono, e ao grego oneirar. E aí, chegamos no sonho. O significado de desejo forte surgiu muito mais tarde, usando a mesma raiz etimológica para descrever uma visão ou uma fantasia mental, como as que ocorrem durante o sono, mas em estado de vigília. Então, na evolução do sentido, fica assim: o sentido original. Sonho está relacionado ao sono e às experiências noturnas. E no sentido moderno, o sonho é o desejo e funciona como uma extensão metafórica associada à vivacidade. E se associa o irrealismo do sonho noturno a uma forte vontade. Então, levando tudo isso em consideração, vamos começar a costurar as coisas pensando a linguagem onírica como uma escrita abstrata. A linguagem dos sonhos, ela não opera pela lógica linear da escrita alfabética. Ela se constrói por imagem, deslocamento, condensação, ritmo e afeto, exatamente como a arte abstrata e a escrita assêmica. No sonho, não existe sintaxe fixa. Não tem começo, não tem meio e não tem fim claramente posto. Não tem compromisso com a representação fiel da realidade. O sonho se escreve por associação e não por explicação. Em A Interpretação dos Sonhos, o Freud descreve 2 mecanismos centrais da psique. Primeiro, a condensação, que basicamente são várias ideias, memórias ou afetos que se unem numa única imagem, e o deslocamento, que é quando o afeto vai mudando o lugar do conteúdo importante para algo aparentemente banal. Isso é profundamente abstrato porque uma imagem simples, entre aspas, carrega muita camada invisível, já nos dando a dica de que o sonho não se escreve para ser entendido, mas para ser sentido em plenitude, com todos os estranhamentos possíveis. Para o Jung, os sonhos não precisam ser decifrados como enigmas. Eles são mais potentes quando a gente passa a observar eles como imagens vivas. Isso porque os sonhos falam através de símbolos e não através de conceitos. Os símbolos não têm um significado único. Eles operam como imagens abstratas e completamente mutáveis. Daí que também se transformam em pintura abstrata, poesia, música, enfim, né? Arte. Então, o sonho passa a se escrever como um campo simbólico em expansão e não como uma mensagem fechada. Ou seja,
Quando a gente para analisar um sonho, a gente pode seguir o caminho do simbolismo universal, como, por exemplo, no meu sonho da cobra, que eu acabei interpretando como falsidade naquela época, que é o jeito mais simples de entender as cobras, porque é como a maioria das pessoas conhece esse símbolo, por isso ele é chamado de símbolo universal. Mas as análises mais potentes sempre partem do entendimento que nós temos sobre esses símbolos que são universais. Ou seja, se eu tenho relações mais próximas às cobras hoje em dia, o sentido desse símbolo vai mudar se eu sonhar com elas. Porque hoje em dia eu posso não associar mais a perigo, a falsidade, enfim. Normalmente, a gente vai recorrer à internet, né, para entender o que esses símbolos significam. Mas, assim como na escrita sêmica, o significado dos simbolismos precisam primeiro passar por dentro da gente. Porque só nós mesmos podemos entender e interpretar realmente o que são esses símbolos que nos atravessam. E provavelmente nós temos um significado para eles baseado no que a gente está vivendo. Então, outra pessoa que for analisar o seu sonho não vai ter as mesmas ferramentas interpretativas que você. Isso acontece porque o sonho não pressupõe um leitor externo, até porque ele não quer ser comunicado de uma forma clara. Ele existe como um gesto interno, como um quebra-cabeça pessoal, que não está tentando exatamente ser traduzido. Ele está pedindo que a gente tenha presença consciente sobre nós mesmos, que estamos sonhando, no caso, né? Ele tá meio que falando pro consciente, olha isso aqui, olha que interessante. Você já percebeu isso aqui? Pois é. Na poética do devaneio e na poética do espaço, o Gaston Bachelard propõe uma coisa muito próxima desse pensamento. Para ele, a imagem poética nasce muito, muito antes do pensamento racional, né? Ela vem logo de cara da matéria, da água, do fogo, do ar e da terra. E o devaneio é um estado criativo não passivo. É um estado que se move e que está vivo, porque o devaneio funciona mais ou menos como um sonho acordado. Nessa lógica, então, o sonho aparece como uma escrita material do inconsciente feita de textura, de peso, de ritmo e de duração, que acontece enquanto a gente está ativamente sonhando. Mas, para falar mais profundamente sobre esse tema, eu chamei minha amiga Júlia Sanches, que tem uma pesquisa muito mais profunda sobre o Bachelard, e ela sabe falar muito mais sobre sonhos do que eu. A Júlia é uma artista maravilhosa, pintora, tatuadora, e eu acho, do fundo do meu coração, que ela se aproxima do que a gente conhece como sendo uma filósofa, por assim dizer. Então eu pedi ajuda para ela comentar sobre essa parte do Bachelard, do devaneio e da memória, que opera juntinho com a construção dos sonhos. O sonho, na verdade, ele nasce a partir de um campo interno da memória. E o Bachelard fala muito sobre isso, principalmente na Poética do Devaneio, que tudo nasce a partir da memória, a partir de uma caixinha de memória armazenada dentro do nosso inconsciente. Eu gosto de chamar essa caixinha de memória como uma estante infinita, porque existem inúmeros compartimentos de tudo que a gente vive, experiencia desde que a gente nasce até quando a gente morre, né? Tudo, literalmente tudo armazenado dentro desses compartimentos. Quando a gente está sonhando, a gente não tem a nossa consciência ativa para conseguir dizer uma narrativa, né? Então, por isso que parece que é tudo meio caótico, meio desordenado e meio sem sentido. Mas, na verdade, não passam de transposições de memória. E nessa nossa estante infinita de compartimentos de memória, existem tudo aquilo que a gente viu de fato, prestou atenção, escutou com atenção, sentiu com atenção, quanto aquelas coisas que a gente não se ligou que aconteceu. Por exemplo, a nossa visão periférica, atravessando a rua, você vê coisas que, na verdade, você não assimilou que você viu. Por exemplo, atravessando a rua, viu uma pessoa na esquina com um casaco vermelho. Você registrou aquela imagem na sua memória, na sua estante de memória,
Por mais que se você tiver que relembrar e dizer exatamente como era aquela pessoa, você não vai saber, porque conscientemente você não prestou atenção, né. E isso também serve para sons, por exemplo, tá num lugar que tem um som ambiente, muitas pessoas falando, você acaba atravessando, assuntos, situações que conscientemente não prestou atenção, mas está tudo registrado. Foi tudo registrado e tudo foi para sua caixinha de memórias. Então, quando a gente sonha, parece que a gente vê pessoas que a gente acha que nunca viu na vida, mas na verdade viu sim, só não registrou atentamente. Então, essas imagens que a gente acha que cria, na verdade, não são invenções, né? Elas são recombinações de uma memória muito mais vasta do que aquela que a gente tem acesso conscientemente. Então, quando a gente sonha, essas imagens, por não ter a nossa consciência ativa, né, elas não obedecem hierarquia, não obedecem casualidades ou simbolismos estáveis. Então, o sonho escreve por associação, intensidade, proximidade afetiva, muito parecido com a escrita sêmica, né, com a escrita abstrata. O sentido ele não é dado, mas sim ele acontece a partir da sua experiência, né. E o devaneio é um outro caso, porque ele ocupa um lugar intermediário entre a consciência e a inconsciência. Ou seja, ele existe muito nesse limiar, mas a nossa consciência ainda está ativa. Por isso que no devaneio existe o controle, existe uma direção, existe uma escolha, de tema, enfim. E tudo que é devaneado, tudo que a gente consegue imaginar, tem a sua base, sua raiz em algo real, porém vira outra coisa, né. Se estende até os limites do irreal para virar outra coisa, e essa outra coisa também é armazenada na nossa caixinha de memórias, na nossa estante de memórias. Então, todos os nossos pensamentos, nossas imaginações, criações, devaneios, também estão armazenados nessa caixinha de memórias que podem, porventura, virar sonho também. E eu acho que isso desloca muito a ideia de simbolismo universal, né, porque o símbolo ele não carrega um significado fixo. Ele é construído na relação entre imagem, memória e experiência individual. Então, por exemplo, no exemplo das cobras, né, por exemplo, se para você, você associa a falsidade na vivência com alguém, enfim, porque esse símbolo apareceu no seu sonho, em que você sonhava com essa pessoa também, ou você sonhou com uma cobra e uma certa pessoa te mandou uma mensagem no dia seguinte. Esse simbolismo que você cria é algo muito pessoal, porque para mim, por exemplo, eu posso sonhar com uma cobra e entender que significa uma transformação, né, uma proteção da minha vida, enfim, em determinada situação. Então o simbolismo ele sempre vai ser criado por quem tá sonhando, por quem tá vivendo aquela situação, né. A gente, eu acho que busca muitos simbolismos nas coisas para tentar entender as coisas para além do que elas são, no real, no racional, né. E eu acho que buscar interpretações prontas é tentar traduzir algo que não é traduzível, né, assim como tentar traduzir uma escrita sêmica com um dicionário, não dá, né. Então, tanto o sonho quanto a escrita assêmica, a escrita abstrata, precisam ser atravessados, precisam desse atravessamento, desse sentir, muito mais do que uma decifração, uma tradução. E eu acho que a gente pode dizer, então, que o sonho ele é como uma escrita da memória, né. Não explica a memória e não representa as situações já vividas, apenas acontece, ele apenas é, né. Ele é como se fosse um digestivo mesmo, tentando fazer com que seu corpo assimile as sensações, as situações vividas naquele dia, tentando fazer com que você passe pelos seus traumas de forma inconsciente, que é um trabalho do inconsciente, né, para fazer com que você passe pelas suas questões emocionais, enfim, de uma forma mais
onírica também, talvez. Muito obrigada, Juju, por nos elucidar com tudo isso. Caso vocês queiram conhecer mais o trabalho da Júlia, é @juliatatua no Instagram. Mas lá na minha newsletter, onde sai esse podcast, eu coloquei algumas imagens do caderno dela, das pinturas dela, e lá você encontra também o link direto para a página dela. É só entrar no Substack e colocar Acêmica que você vai achar rapidinho. Então, beleza, pegando o fio da meada que a Júlia deixou aqui pra gente e costurando com alguns dos temas que a gente já conversou nesse programa, se a gente for pensar o sonho como uma escrita, a gente vai descobrir que o nosso corpo escreve enquanto a gente dorme. A nossa mente vai riscando as imagens no escuro e fazendo o tempo se desdobrar. É como se fosse uma escrita automática, não vigilante e profundamente política, justamente porque escapa do nosso controle. Assim, as escritas sempre surgem no limite entre ver e não ver, dentro da nossa memória e do nosso corpo. E para descobrir o que elas querem nos contar ou não contar, a gente precisa experimentar, né? Então aqui a gente chega na parte divertida, que fazia tempo, né, que eu não trazia um exercício novo para vocês. Então vamos lá. Para começar a observar a escrita dos sonhos, a gente vai tentar escrever logo que a gente acorda, sem reler. Depois, a gente vai fazer um desenho da sensação que esse sonho trouxe. E aqui, uma atenção extra. A gente não vai representar o que foi o sonho. A gente vai coletar textura, forma e outras características que transmitam a sensação do que foi esse sonho pra gente. Aqui a gente não tá tentando entender o que foi sonhado. A gente tá tentando entender o sonho como uma escrita abstrata, que vai falar com a gente e só isso. É lógico, né, que depois você pode fazer o que você quiser com essas anotações, mas, como exercício criativo, a proposta é essa. Isso porque dessas anotações aparentemente sem noção, entre aspas, a gente pode vir a descobrir uma história dentro disso tudo, se a gente permitir que a nossa imaginação flua. E isso aqui eu quero linkar com uma coisa que eu já falei em um dos episódios anteriores: a nossa capacidade de criação de imagens. O mundo tá cada vez mais forçando a gente a desconstruir as imagens, né? E a nossa habilidade de criar novos mundos tem sido meio limada. Você sabe disso, que eu tô ligada. Então, a proposta desse exercício é também essa retomada do sonho, certo? Então, vamos lembrar sempre que nessa descoberta, a gente está encarando o sonho não como uma mensagem cifrada, e sim como uma escrita que se recusa a ser domesticada. Já que o sentido do sonho na modernidade é a força de um desejo, a gente vai também pensar nas perspectivas originárias, que tem muito a nos ensinar sobre os sonhos. Porque nesse modo originário de experienciar o sonho, sonhar não é escapar da realidade, e sim entrar nela de outro jeito. Em muitas cosmovisões originárias no Brasil, o sonho não é entendido como algo subjetivo, privado ou irreal, como na tradição ocidental moderna. Muito pelo contrário, o sonho é uma forma de conhecimento, um modo de orientação ética e uma ferramenta de decisão coletiva. É como se fosse uma ponte entre os tempos, né? Passado, presente e futuro. Porque nas cosmovisões originárias, o sonhar é uma prática ativa e exercitada sempre, sempre. O sonho acaba sendo um território de escuta, né? Existem, é lógico, variações muito importantes sobre a compreensão do sonhar entre as etnias brasileiras, mas o sonho é comumente atrelado à escuta dos ancestrais, ou seja, da floresta, dos espíritos e do que ainda não aconteceu, atrelado diretamente à memória dos xamãs e dos líderes desses povos.
O sonho, na perspectiva originária, não pertence só a quem sonha. Ele pertence ao campo relacional, que é muito diferente da lógica ocidental, onde o sonho é interpretado e só, né? Para os povos originários, ele é compartilhado. Em muitas comunidades, decisões importantíssimas são tomadas a partir dos sonhos. Todos os deslocamentos de uma aldeia para outra, os rituais, os cuidados e os alertas que surgem nos sonhos são amplamente comunicados entre eles. O sonho pode ser capaz de antecipar os acontecimentos, mas, muito importante, a gente não pode pensar isso como profecia fixa, né? Apenas como um aviso sensível, até porque se a gente for levar para essa lógica, a gente vai estar fetichizando ou folclorizando uma coisa que é muito séria, né? E é óbvio que existem muito mais pessoas que podem falar melhor disso do que eu. Então, como sempre, se você se interessa por esse assunto, vá de encontro a profissionais desse campo, porque aqui eu tô falando do que eu sei, que é muito pouquinho, né? Então, o sonho, ele não prevê o futuro, mas ele treina a imaginação pra gente conseguir lidar com o futuro. No filme A Queda do Céu, que é baseado no livro homônimo do Davi Kopenawa, tem uma cena lindíssima, onde a gente vê ativamente isso acontecendo. O filme todo aborda muito o sonho, o tempo inteiro. Porque como líder Yanomami, o Davi instrui as novas gerações sobre a preservação dos mecanismos orgânicos do povo Yanomami. E essa cena em questão demonstra isso com muita sensibilidade. A aldeia em que eles estão está adormecida sob o céu enquanto rituais de passagem acontecem. Para contextualizar um pouquinho, o filme tem início com o ritual de morte do sogro do Davi Kopenawa. Então eles estão todos ali se deslocando da aldeia principal até a Serra dos Ventos, perto do rio Ananariú. Eu escrevi, inclusive, um texto longo sobre o filme no jornal Nota, onde eu sou colaboradora de escrita crítica de arte. Então dá para você ir lá ler o texto também para entender melhor o filme e, melhor ainda, assistir o filme e sentir na sua própria pele toda a sensibilidade que essas imagens, que essas mensagens carregam, porque é impressionante. Mas voltando aqui, nessa cena, a galera tá adormecida aí na aldeia da Serra dos Ventos e o Davi fala com a nova geração sobre a preservação da memória. Enquanto eles estão todos no estado do sono, o Davi vai induzindo o sonhar dessa nova geração com muita aptidão e delicadeza. Ele fala algo no sentido de que ele entende que muitos jovens ali podem achar que viver na cidade é melhor do que viver na aldeia e que eles podem sim sonhar com uma vida na sociedade ocidentalizada das grandes cidades, mas que ele, como líder e como pessoa mais velha, já passou por isso, já saiu da aldeia e foi para a cidade grande, já foi atrás desse sonho e se arrependeu profundamente. Então, ele tá tipo assim, dando um toque no pessoal sobre como é mais potente o sonho de que a geração mais jovem ajude a preservar a memória originária do que sonhar com algo que é muito, muito longe da realidade deles. Isso é um exemplo de como os sonhos ali são muito levados em consideração. Mas assim, aqui eu tô falando a partir do que eu lembro do filme. Eu assisti na pré-estreia, acho que, sei lá, em novembro do ano passado. Então, de novo, vai lá assistir e aproveita para apoiar o cinema nacional para além do Agente Secreto, tá? Porque, né, a cultura brasileira é foda. Mas, enfim, o que o Davi Kopenawa diz ali é que o sonho é um aprendizado contínuo. Ele é um espaço onde o corpo se move para sustentar o mundo. E, nesse sentido, o sonho é cosmopolítico, né? Ele mantém o equilíbrio entre humano, não humano e espírito. Porque, na perspectiva Yanomami, sonhar é um ato de cuidado com o mundo. Já o Ailton Krenak fala do sonho como uma prática de resistência ao colapso do mundo moderno. Porque, para ele,
Sonhar é continuar imaginando outros mundos possíveis, porque o fim da imaginação é o verdadeiro fim do mundo, e é o sonho que mantém a vida em movimento. Quando a gente pensa hoje na produção de imagem que as IAs estão fazendo e substituindo uma realidade tangível por uma criação sem imaginação, a gente já está deixando de sonhar. Porque a gente está aceitando imagens prontas, fabricadas, repetidas. E quando a gente sonha, a gente é capaz de ativar uma coisa infinitamente humana. Criar imagens que ainda não existem. E é precisamente essa potência da abstração. Sem a imaginação, sem a capacidade de sonhar, a gente fica preso numa realidade que é imposta aos nossos olhos e aos nossos sentidos. Para abstrair as coisas, a gente precisa prestar atenção lá no dentro do mundo e não sucumbir ao terror de que as imagens legendadas do nosso mundo atual são só isso e o destino tá dado e não tem o que fazer e pronto, sabe? Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer para você um pouco, já que o ano tá começando e vai ser um ano difícil, né? Porque Copa, eleição, política, aceleração da IA, vai ser um ano pesado, a gente sabe. Mas eu acho muito importante a gente já começar lembrando que o nosso maior poder enquanto seres humanos é conseguir sonhar e criar novas possibilidades de futuro. Se a escrita sêmica escapa da representação e se o sonho escapa da lógica, ambas essas linguagens produzem imagens que não se deixam capturar, que não permitem que o nosso pensamento seja colonizado pelo que vem de fora. O sonho escreve com imagens instáveis, com sobreposições, com lapsos e com silêncio. É basicamente sim uma escrita sem alfabeto, mas recheada de futuro. Então, assim, sonhar é observar as imagens sensíveis para que o nosso mundo continue. Nas cosmovisões originárias, o sonho não é o descanso da vida. É um trabalho do sensível. Talvez o que esteja em crise hoje não seja a tecnologia em si, a tecnologia de máquina, né, maquinária, mas a nossa capacidade de sonhar imagens que não nos foram dadas. Essa é a real crise. Já que quando você escreve um sonho sem explicar, quando você desenha sem representar, sem legendar, quando você aceita uma imagem que não se fecha nela mesma, você já está praticando algo muito antigo e muito urgente. A escrita abstrata e a escrita do sonho são práticas de futuro. Obrigada por me escutar até aqui. Eu te desejo um lindo início de ano e mês que vem a gente se encontra. Um beijo. Esse episódio foi gravado no meu quarto ateliê. A trilha sonora é de Felipe Ignatius. O apoio e a distribuição é da Function FM e sua, se você quiser me ajudar.